Saudações cristãs, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante, meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo. Diz o Salmo 139, verso 16, diz a santa, irrefutável, inerrante palavra de Deus. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Estamos tratando nesses estudos sobre a questão do aborto. O que a Bíblia diz sobre a questão do aborto e sobre a questão das células tronco, ok? Bem, sobre a questão das células tronco, vamos analisar o seguinte, que em novembro de 1988, cientistas da Universidade de Wisconsin conseguiram isolar e desenvolver células tronco de um embrião humano. O nome célula tronco deve-se à semelhança entre essas células e a haste da planta que dá origem aos galhos, a casta e outras partes. No corpo humano há pelo menos 210 tipos diferentes de tecido que podem produzir um padrão semelhante às células tronco. Enquanto o embrião humano se desenvolve em um blastocisto, as células tronco podem ser removidas dele e cultivadas para que se tornem células super reprodutoras. Agora, qual que é o problema na questão moral sobre essa questão das células tronco? Bem, é que o embrião ele é destruído depois que as células tronco são removidas, as quais podem ter se originado, né? Então, nós temos aí a fertilização in vitro para produzir os embriões. Nós temos em segundo plano, temos os embriões congelados que restaram de alguma fertilização in vitro, e em terceiro nós temos aí os embriões obtidos pela clonagem humana ou da fonte que é preferível, certo? Então, nós temos também numa quarta posição o cordão umbilical após o nascimento do bebê. Bem, resumindo, a objeção maior por parte das pesquisas com célula-tronco, no caso de embriões humanos, é a mesma que se faz concernente ao aborto, tá? Pois o embrião precisa ser destruído em 3 ou 4 fontes embrionárias humanas, tá? Então, mais preocupante ainda é o fato de que até agora os que têm usado essa fonte de células troncos não foram capazes de controlar o desenvolvimento do corpo do doador, do receptor das células tronco, tá? No caso das células doadas. Então, um caso notável, por exemplo, ocorreu na China, ok? Um paciente que sofria de doença de mal de Parkinson, ele recebeu um implante de células tronco embrionária que provocou um tumor agressivo e, por fim, causou a morte desse paciente chinês, tá? Então, as objeções às 3 primeiras fontes da célula tronco que mencionei não se estende praticamente às pesquisas com célula-tronco em adultos, ok? Ou seja, onde o receptor adulto também é doador de células, ok? Então, qual o problema moral concernente às células-tronco? As células-tronco, quando é tratada com embriões, mas quando é tratada com adultos, aí você já não tem um problema moral da questão. Tá bom? Então, particularmente, um caso que tem alcançado êxito é o uso de células tronco da medula óssea
de adultos, que podem migrar pelo corpo até pelo sistema circulatório para restaurar danos, né, e produzir células necessárias para um tipo de tecido, por exemplo. Então essas pesquisas elas estão progredindo de forma muito promissora, e além de não trazer em si os problemas morais de pesquisas com células-tronco realizadas em embriões humanos. Agora, dentro de uma ética cristã, né, que nós temos que observar sempre os assuntos pela palavra de Deus, tá? Então, isso estou me referindo a cristãos, tá? Pessoas que têm este livro como sagrado, como inerrante, como regra de fé para a pessoa, como uma bússola para o ser humano, tá? Eu estou me referindo, no caso, aos cristãos, né, do qual eu faço parte. Então, dentro da questão moral, dentro da questão ética, né, as pessoas, queridos, elas são feitas à imagem de Deus. Isso aí nunca nós podemos perder de vista, tá bom? Então, quando nós nos voltamos para as Escrituras, como é dever de todo cristão encontrar respostas para os problemas, muitos declaram de forma apressada e triunfante de que a Bíblia não fala nada sobre a questão do aborto, tá bom? E nem da questão das células-tronco, no caso de embriões humanos. Bem, mas a gente precisa avaliar esse tipo de afirmação que as pessoas fazem à luz das Escrituras. Porque as Escrituras são o norteador para o cristão, como eu já disse. Então, a gente entende pelas Escrituras que Deus sim se preocupa com o simples embrião que está sendo formado, porque na verdade foi Ele, o Criador, que fez. Né? Tanto é que a individualidade do ser humano é algo único, ok? Não temos, mesmo os gêmeos, eles não nascem com digitais iguais, tá? Os cabelos das pessoas são diferentes. O modo de andar das pessoas são diferentes uma das outras, por incrível que pareça. Computadores já registraram isso, ok? Então você tem aí um ser criado por Deus, único, ok? Mesmo quando estamos nos referindo a gêmeos, tá bom? Então, na verdade, a Bíblia, ela não se opõe diretamente ao uso, por exemplo, da cocaína, das drogas. Você não vê a Bíblia falando diretamente sobre essa questão. A Bíblia não fala nada sobre a questão do genocídio, por exemplo. A Bíblia não se opõe diretamente ao suicídio, à eutanásia. Mas isso não quer dizer que nós temos que defender, né, essas questões à luz da Bíblia, porque a Bíblia não fala desse assunto, mas a Bíblia também nos orienta que nem todas as coisas são convenientes para o cristão, tá? Então, existe um norteador moral que todo cristão ele segue, ele tem uma perspectiva bíblica, mas precisamos avaliar logo esse tipo de afirmação em dizer que a Bíblia não trata, por exemplo, da questão da eutanásia, do suicídio, por exemplo, certo? Então, essas pessoas argumentam, até mesmo cristãos desinformados, né? Eles dizem que o fato de a Bíblia não tratar essas questões, ela é neutra concernente a esse assunto, né? Esses assuntos, no caso drogas, suicídio, eutanásia e tudo mais. Bem, a gente tem que entender o seguinte: se não houvesse referências, né, além do livro de Gênesis, né, e a gente sabe que existe, né, ainda assim haveria textos dos primeiros livros da Bíblia, certo, que retratam a humanidade como portadora da imagem de Deus, distinta de todo o restante da criação de Deus. Os principais termos hebraicos relacionados aos seres humanos
como portadores da imagem de Deus, são, por exemplo, as palavras hebraico tesselem, que significa imagem, semelhança, e demut, que é uma palavra também hebraica que significa forma, molde, semelhança, conforme nós vemos Gênesis capítulo 1, versículo 26, ou mesmo Gênesis capítulo 5, verso 1, ou Gênesis 9, verso 6, por exemplo. Tá? Então, quando falamos de vida humana, estamos tratando de uma semelhança com Deus sem igual na criação. Tá? As Escrituras, elas não esperam, como fazem os modelos de desenvolvimento da vida, para constatar a imagem de Deus só na pessoa racional e autoconsciente que já nasceu. Tá? O salmista, por exemplo, ele retrata a humanidade como distinta de todo o restante da criação por causa da imagem de Deus. Né? Vejam o que diz, por exemplo, o Salmo 8, verso 5, diz assim, ó, verso 4 e verso 5. Salmo 8, verso 4 e verso 5 diz: que é o homem mortal para que Deus se lembre deles? Eu estou parafraseando, mas é isso que está dizendo o texto. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então nós temos aqui a posição do homem na criação do Deus Todo-Poderoso. Ele foi colocado abaixo somente de Deus. Tá bom? Então, ele é um pouco menor, né? Um pouco menor do que os seres celestiais, até pela questão da grandeza, né? Dos seres celestiais. Agora, os ensinamentos centrais das Escrituras permanecem o mesmo, ou seja, em toda a ordem da criação, a humanidade ela é única e foi estabelecida acima das demais criaturas da Terra por ordem e autoridades divinas. Então, as crianças não são vistas na Bíblia como um aborrecimento, por exemplo, ok? Mas elas são presentes de Deus. Por isso que diz lá o Salmo 127, verso 3, diz que eles são herança do Senhor. Outra situação bem interessante também dentro desse assunto que nós estamos falando, é sobre a questão da ausência de filhos. Tá uma modinha aí, né, de cristãos, casais cristãos não querer filho. Tá? Essa ausência de filho, ela não é uma situação agradável e também bíblica, tá? Porque o casal ele foi posto para dar continuidade à sua linhagem, ok? Então, a pessoa precisa entender os planos de Deus, a sua soberania, né? E a sua função, no caso do casal, de concepção do ser humano, ok? Conforme a palavra de Deus nos apresenta. Bem, no próximo vídeo continuaremos esse estudo sobre células-tronco, aborto, e vamos ver aí sobre o que os textos bíblicos têm a dizer sobre esse tão importante assunto. Fique na paz, Deus abençoe grandemente, deixe seus likes, seus comentários e até um próximo vídeo. Deus abençoe.